Olá, queridos, estamos hoje aqui no nosso culto online e eu tive o privilégio hoje de ser convidado para ministrar a palavra do Senhor para a sua vida. E enquanto eu estava orando, eu senti muito forte que era um momento próprio, apropriado, para a gente compartilhar uma palavra que eu estou intitulando de O Justo que Não Era Salvo. Na verdade, o que eu gostaria hoje de compartilhar é uma reflexão sobre uma verdade bíblica que muitas vezes as pessoas, de um modo geral, não compreendem. Eu tenho certeza que você conhece ou já ouviu falar de uma pessoa que ela é muito legal. Ela é uma pessoa considerada por todos, ou pelo menos por muitos, uma pessoa amorosa, generosa, aquela pessoa que faz muitas boas obras, né? Na linguagem comum, é uma pessoa bacana, ou gente fina, aquela pessoa gente fina. E é verdade, existem muitas dessas pessoas, elas ajudam os pobres, elas são generosas, elas fazem boas ações, elas são conhecidas pela maneira como elas realmente agem com as pessoas, a maneira como elas cooperam, se envolvem. Por exemplo, nesse período a gente ouve muito de pessoas dispostas a ajudar. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós precisamos de mais pessoas assim. Nós queremos e devemos ser pessoas assim, pessoas boas, pessoas bondosas, né? Mas o grande problema é que existe uma tendência, de um modo geral, e com certeza muitos de nós acreditamos, ou ainda acreditamos no passado, ou ainda acreditamos agora, é que é mais ou menos assim, é que a salvação, a vida eterna, tem a ver com as nossas boas obras. É muito comum a gente pensar assim, que essas pessoas que eu citei agora, que eu descrevi agora, pessoas que ajudam os outros, são bondosas, são caridosas, quase todo mundo acredita, com certeza essa pessoa vai para o céu, né? Afinal de contas, elas são boas demais. E eu quero falar exatamente sobre o seguinte, hoje com vocês. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia diz sobre este tema. Primeira coisa que eu quero compartilhar é exatamente isso. A Bíblia fala o seguinte, que a salvação não vem por obras, mas pela fé. Pastor, do que você está falando? Eu estou falando do que está escrito em Efésios, no capítulo 2, no verso 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, eu sei que quase todo mundo realmente acredita que a salvação é algo que se conquista, que se recebe através de um comportamento, né? De atos de bondade, de caridade e de tudo aquilo que pode chamar de boas obras. Nós podemos chamar muitas coisas de boas obras. E a Bíblia está dizendo algo muito importante aqui. Eu quero dizer, de acordo e em linha com a palavra, que as boas obras são boas. Já estão dizendo boas obras, não são más obras. Mas a Bíblia está dizendo que as boas obras não podem salvar ninguém. Que a salvação não é através disso. Pelo contrário, é através da graça, mediante a fé. Agora, entender isso é muito importante. Fazer o bem é bom. Entenda isso. Fazer o bem é bom, mas não salva. Fazer o bem é bom, mas não salva. Fazer o bem
tem seu valor, tem seu lugar, é necessário, a Bíblia encoraja. Nós devemos ser pessoas do bem, nós precisamos ajudar as pessoas, nós precisamos fazer coisas boas para as pessoas. No entanto, queridos, é muito importante entender, nunca foi e nunca será uma condição para nós sermos salvos. Isso é muito importante frisar. Deixa eu te falar algo que é muito forte, mas é uma verdade bíblica. A salvação não é algo que se conquista pelas obras, mas é algo que se recebe pela fé, somente, né? Salvação é um presente, como nós vimos aqui, Paulo está dizendo na sua carta aos Efésios, ele diz assim, que a salvação é um dom. É um dom. O que é um dom? Um presente. Presente se recebe, neste caso, mediante a fé. Se você recebe um presente do seu amigo, já está dizendo, né? É um presente. Presente não se paga. Presente, a gente não precisa desembolsar um valor para ter aquilo. Se eu tenho que desembolsar um valor para ter aquilo, então não é um presente, é uma aquisição. Eu estou adquirindo algo. E neste caso, a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Portanto, de graça, sai de graça para cada um de nós. Veja o que Paulo escreveu também em Romanos. Diz assim, Romanos 3, 23, a palavra de Deus diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No verso 24, ele diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, no texto de Romanos, Paulo esclarece uma coisa, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esse todos aqui é todos mesmo, é todos, né? Todos os seres humanos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora ele diz como que os seres humanos são justificados. São justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, eu sei que não é uma boa notícia o que eu vou falar. O que eu estou dizendo não é uma boa notícia no sentido de que, o cara é legal, né? Ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa bondosa, ser uma pessoa amorosa, cheia de caridade. Eu sei que não é uma boa notícia alguém que faz isso, e todos nós devemos fazer, mas ficar ouvindo que isso não nos dá o direito de ganhar a vida eterna. Isso não nos dá o direito de sermos perdoados dos nossos pecados e ganharmos a vida eterna. Por que eu falo, gente? Eu falo isso porque morrer é muito triste. Com certeza, né? Pessoas que perdem seus entes queridos, pessoas que a gente ama, é muito triste. Mas mais triste do que uma pessoa morrer, é ela morrer sem a salvação. Ela morrer sem o perdão dos seus pecados. Aí as pessoas perguntam, mas pastor, por que as minhas boas obras não ajudam na minha salvação? Poxa, eu estava todo esse tempo achando que esse era o caminho, que essa era a forma de eu alcançar a vida eterna. Eu gosto de responder essa pergunta, por que as minhas boas obras não ajudam na minha salvação, com uma ilustração. Pensa aqui comigo uma coisa, a Bíblia diz que todos pecaram, que nós pecamos, e pecamos de várias formas, né? Com atos, com ações, com palavras e com pensamentos. Então, imagina aqui comigo, imagina uma pessoa, vamos imaginar que eu e você fôssemos pessoas maravilhosas, pessoas muito boas, e que a gente realmente está conseguindo não pecar tanto. Que a gente só consegue, na verdade, pecar de tão boas pessoas que nós somos, só 3 vezes por dia. É um pensamento, uma palavra e uma ação. Só 3 pecadinhos por dia.
Agora, se você for multiplicar por um mês, vamos pensar que o mês tem 30 dias, 3 pecados por dia, daria vezes 30, dá 90 pecados por mês, né? Agora, pega 90 pecados por mês, pecando só 3 pecados por dia, e multiplica por 12 meses, um ano. Nós vamos ter 1.080 pecados cometidos por um ano, em um ano. Agora pega então, vamos imaginar que Deus nos permita e nos dê a graça de a gente viver aí em média 70 anos, né? E aí pega então 1.080 pecados por ano e multiplica por 70 anos. Nós teríamos concluído a nossa existência em 70 anos, cometidos 75.600 pecados, né? Aí eu pego esses pecados, 75.600 pecados, e misturo com várias boas obras que eu vou fazendo ao longo da vida, dos 70 anos, e chego lá no céu. E aí eu chego lá no céu, e aí Deus pergunta para mim: Sabá, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? E eu vou falar para ele assim: Deus, é porque eu sou um cara legal, eu sempre ajudei os pobres, eu sempre procurei não fazer mal para ninguém, ser caridoso, um cara legal, gente fina. Aí Deus fala: é verdade, parabéns, eu realmente vi tudo isso. Agora, Sabá, como é que a gente vai fazer com esses 75.600 pecados? O que a gente faz com isso? Então, eu sei que muitas vezes parece engraçado, mas é um fato. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Eu gosto de contar uma pequena ilustração que é mais ou menos assim. Imagina que eu chegasse para você e falasse: cara, vem almoçar ou vem tomar um café da tarde aqui na minha casa, que eu vou preparar uma omelete para ti. E eu pego então e vou preparar a omelete e eu quebro os ovos, 4 ovos, né? No 5º ovo eu descubro que aquele ovo está podre, né? Está com aquele cheiro horrível, já está todo podre por dentro. E aí eu começo a misturar aquilo ali e eu vou te oferecer essa omelete. Será que você vai comer? Será que você vai aceitar? É exatamente isso. Muitas vezes nós queremos pegar as boas obras, todas as nossos atos de bondades e queremos misturar com 70.000 pecados e fazer uma omelete, chegar para Deus: olha, Deus, está aqui. Será que Deus vai aceitar isso? Eu tenho quase certeza que você não aceitaria minha omelete. E eu tenho certeza que Deus não vai aceitar. Então você me pergunta: pastor, mas então e agora? O que eu devo fazer para ser salvo? Deixa eu te falar, essa é uma pergunta que uma vez um jovem fez para Jesus também. Ele chegou para Jesus e perguntou o que eu devo fazer para ser salvo. E a resposta é muito simples. A resposta se encontra em João 14:6 e também em Atos 4:12. A resposta é essa aqui: só há um nome pelo qual nós podemos ser salvos. Só há um nome pelo qual nós podemos ser salvos. Está escrito em Atos, capítulo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo ou abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vou repetir: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem falou isso foi Pedro, em uma das suas pregações. E também Jesus falou em João 14:6 o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Veja que Jesus não disse eu sou um dos caminhos, Jesus disse eu sou o caminho. Agora, gente, isso que eu estou falando é muito sério e muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei de pessoas maravilhosas, pessoas preciosas.
Eu sei de pessoas que falam, eu procuro fazer o bem para todo mundo, olha, eu fujo de qualquer coisa que vai prejudicar as pessoas, e é verdade. E parabéns por isso, e nós devemos ser assim mesmo. Mas deixa eu te falar algo, isso não garante a vida eterna e perdão dos nossos pecados. Nós temos que entender o seguinte, a salvação é de graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês uma história que se encontra no livro de Atos, no capítulo 10, de onde eu me inspirei para dar o tema dessa mensagem. O tema, como eu falei no início, é o justo que não era salvo. A história de Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 10 de Atos. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Se você pesquisar o que era a corte chamada italiana, você vai ver que ele era um alto comandante no exército romano. Piedoso, olha como a Bíblia descreve este homem, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Se você for olhar essa mesma registro bíblico na NVI, você vai ver que diz assim, ele, toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Eu gosto dessa tradução na NVI. Eles eram religiosos, temente a Deus. Ele dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Diz a história que o Cornélio era muito querido e amado pelos judeus. E os judeus tinham raiva dos romanos. Mas este Cornélio, além de ser um alto oficial do exército, ele era um romano militar querido pelos judeus, porque ele era bom com os judeus, ele dava esmola, ele era um homem temente a Deus. Aí ele orava de contínuo, diz a Bíblia, no verso 3, de certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, olha que coisa interessante, um anjo aparece para o camarada, olha, eu estou 30 e poucos anos na fé, eu nunca vi um anjo, fora a minha esposa, né? Mas fora ela, eu nunca vi um anjo desse de asa, sabe? E Cornélio viu e recebeu a visita de um anjo. E ele ficou atemorizado, diz a Bíblia, e ele perguntou, que é, Senhor? O anjo respondeu, as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Pedro, que também era chamado de Simão, estava hospedado na cidade de Jope, na casa de um outro Simão, xará dele. E ali Pedro, é muito interessante, o anjo fala com Cornélio e fala, manda chamar o Pedro. E aí, outra cena, agora vamos para a casa de Simão, lá em Jope, perto da praia, né? Não é pecado a gente ir na praia, muito bom, Pedro estava lá na beira-mar. E ali Pedro estava aguardando a irmã lá, a esposa do Simão, preparar o almoço, e ele sobe para o alpendre para orar. Quando ele está orando, ele tem uma visão, diz o texto, que desce um lençol cheio de vários tipos de animais e répteis que eram considerados impuros para os judeus. E uma voz dizendo, come. E Pedro falou, não posso comer. Isso se repete várias vezes. E ali então Deus está dizendo para ele, não considere impuro o que eu considero puro. Qual era a mensagem que Deus estava dizendo para Pedro? Ele estava preparando Pedro, porque era um judeu do roxo, e ele jamais iria entrar na casa de um gentil, e Deus tinha mandado Cornélio, chamar Pedro, e como Cornélio já tinha chamado alguns soldados e algumas pessoas, mandou eles para a cidade de Jope, e quando eles estão ali quase chegando na casa onde Pedro está hospedado, Pedro tem esta visão. E ali é muito interessante, porque quando os caras chegam na casa onde Pedro está hospedado, eles falam assim, tem algum Pedro hospedado aqui?
o Simão, que era um anfitrião, disse: tem, ou pelo menos alguém que atendeu. Chamaram Pedro para atender os camaradas, e olha o que aconteceu. Eles ficaram ali conversando com Pedro, e disseram para Pedro, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, na verdade o Espírito Santo falou para ele: 3 homens estão procurando por você, portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vocês vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou para entrar e hospedou. Eles ficaram lá hospedados. No próximo dia eles seguiram viagem, aqueles homens e mais alguns irmãos, junto com Pedro, foram para a cidade, então, a casa de Cornélio. Chegando ali, é muito interessante, porque Cornélio já tinha preparado toda a sua casa, convidou seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. E é muito interessante que quando Pedro chega, diz assim: no dia seguinte Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Olha, Cornélio era um religioso mesmo, um bom romano, Então ele chega ali e se prostra e começa a adorar Pedro, mas imediatamente Pedro diz: mas Pedro fez levantar dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. Você vê que Pedro não aceitou a adoração de Cornélio. Se Pedro não aceitou quando ele estava vivo, certamente ele não aceita agora quando está morto. E isso mostra que só um que é digno de ser adorado, que é Deus, o Criador dos céus e da terra. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que, apesar que Cornélio era um homem bom, piedoso, justo, como seus próprios soldados o chamaram, né? É difícil hoje você ter um subordinado, um liderado que, né, tem admiração pelo seu líder. Cornélio era um homem muito bom, muito respeitado, chamaram de justo. Mas o que me chama a atenção é que naquele momento Pedro, ele falou: por que vocês mandaram me chamar? Ele conta toda a história de novo para Pedro, que ele estava orando, o anjo apareceu. E aí ele disse: então nos diga o que nós precisamos ouvir. Gente, o que me chama a atenção, que é muito lindo aqui, é que Pedro então começa a discorrer e pregar o Evangelho. Ele começa a falar de Jesus, ele começa a falar quem era Jesus, que ele foi ungido de Deus para a salvação, que ele foi ungido para libertar as pessoas, para curar as pessoas. E ali, numa explanação maravilhosa do Evangelho, Pedro prega para Cornélio todos os seus convidados que enchiam a sua sala e a sua casa naquele dia. E a Bíblia diz que enquanto Pedro estava pregando, veio o Espírito Santo. Agora, por que eu estou contando essa história tão linda, relatada na Bíblia? Para reforçar exatamente isso, que as boas obras, as esmolas, ser temente a Deus, ser justo, ser uma pessoa legal, não te dar a vida eterna. Apesar de Cornélio ter toda essa lista de comportamento a seu favor, ele ainda era um homem. Agora, um homem pecador, um homem separado de Deus, um homem que precisava ouvir
que só Jesus é o caminho, só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus pode nos dar a vida eterna, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ele disse, se não for por mim. Esse homem, se as esmolas dele, o temor dele, a justiça própria dele, ele ser uma pessoa boa, fosse o bastante para ele ser salvo, então eu te pergunto, por que Deus envia um anjo na casa dele? Por que Deus manda um anjo para ele, dizendo, chama Pedro, porque você precisa ouvir o que Pedro tem para te dizer? A oferta, as esmolas, o comportamento, a justiça, a bondade, as boas obras de Cornélio, foi importante? Foi importante. Deus amou, Deus valorizou. A Bíblia diz que aquilo foi um memorial, aquilo foi o que fez Deus mover os céus para que Cornélio pudesse ouvir a salvação em Cristo Jesus. Por isso eu quero dizer nesta hora para você que me assiste, nesse momento, em todo o Brasil e com certeza alguns lugares fora do Brasil, querido, que nós precisamos voltar para a palavra. A salvação é um presente de Deus e todos nós precisamos. Um dia Jesus falou para um homem chamado Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver e entrar no reino de Deus. Sabe, a minha preocupação hoje é que muitas vezes no Brasil e em muitos lugares as pessoas pensam, eu já tenho a minha religião, Cornélio tinha. Ah, eu temo a Deus, Cornélio temia. Ah, eu faço coisas boas, Cornélio fazia. Mas nada disso é uma condição para você ser salvo. Não existe nenhum outro nome, nenhuma outra forma para você receber a salvação, a não ser através do Evangelho, da pregação, do Evangelho da graça, e através da sua fé em Cristo Jesus, não em igreja, não em placa, mas em Jesus, você receber pela fé o perdão dos seus pecados e reconhecer, eu tenho sido um pecador, eu estou afastado de Deus, eu preciso do teu perdão, e você receber gratuitamente, pela fé, o perdão em Cristo Jesus. Que essa revelação possa chegar no seu coração, na sua alma, na sua casa, na sua família, na sua parentela, como chegou na vida e na história e na família de Cornélio. Eu quero dizer, continue buscando o Senhor. Procure uma boa igreja para você congregar, para você ouvir a palavra de Deus. Leia os evangelhos, que o Espírito Santo vai te revelar que só em Cristo há salvação. Porque morrer não é o fim. E morrer é muito triste, mas mais triste do que só morrer é morrer sem a salvação eterna. Que Deus possa te abençoar. Um grande beijo e até o próximo culto.